Contextualizando Enem, né, o Contextualizando Especial Enem 2016. Trazendo para você aqui, são 8 programas com papo só sobre Enem, conteúdo que vai cair no Enem. Hoje com a professora Rosângela dando um show aqui para a gente sobre biologia. Professora, tia Rô, né, minha amiga, vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco. Bora. Vamos deixar mais específico esse bloco na questão da ecologia, que você falou que é um assunto muito importante. Exato. Eu quero falar pouco nesse bloco, né? Esse bloco você trabalha sozinho. Eu queria que você desse realmente aí, falasse em 15 minutos, fizesse uma síntese, né, de tudo que está lá na ecologia, o que é importante para o aluno perceber para resolver a questão e para ele se dar bem nessas questões aí de ecologia. O que tem lá? Vamos nessa. Ok, que sinuca de bico, né? Você me dizer que em 15 minutos eu falar tudo que tem na ecologia é importante. Você me apertou sem me abraçar. A gente usa aí 3 aulas, né? De 2 horas aulas para falar de ecologia, para tentar deixar a coisa... Vou fazer o resumo do sumário. Né? Eu vou ler aqui para você quais são os tópicos e pronto, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente falar, sabe o quê? Da questão... A gente falou no início do programa sobre o vocabulário, né? E o vocabulário ele é fundamental na questão de conhecer os conceitos básicos. Então, a gente percebe que muitas questões do Enem trabalham com conceitos básicos de ecologia. É aquela coisa que, às vezes, o pessoal passa por cima. Ah, isso é besteira, eu não vou dar atenção. Mas nicho ecológico, cadeias e teias alimentares, relações entre os seres vivos, são muito cobradas no Enem. Muito cobradas mesmo. Então, a gente precisa aí vamos fazer um apanhado rápido sobre essa parte de introdução à ecologia, se é que a gente pode chamar assim. Bom, eu costumo dizer, quando eu estou dando aula, que se tem uma palavra-chave para a gente pensar quando a gente fala em ecologia, essa palavra é interação. Tá? Não dá para você pensar ecologia sem entender que está tudo interligado. Interação é a palavra que tem que estar na tua cabeça quando você pensar em ecologia. Você que está se preparando para o Enem, leu ecologia, risca, lê interação. Porque tudo está o tempo todo pautado nessa interação. Estou repetindo para ver se entra por osmose, viu? Vai ficar lá dentro. Vai comprar pão, interação. Por que essa interação, gente? Porque a gente pensa que a ecologia, né, ela é o quê? Ela é o estudo da nossa casa. Então, a casa ela é constituída da parte física, né, dela. Você tem teto, você tem parede, você tem chão, tem janela, tem porta. Mas também uma casa ela não é feita sem os habitantes. Então, a ecologia ela é o quê? A interação entre os seres vivos e o ambiente no qual eles estão inseridos. Porque a gente está o tempo todo exercendo pressão sobre o meio e sofrendo pressão do meio. Tá? E quando a gente fala que a gente se relaciona com os indivíduos, não é porque eu sou gente boa. Ah, eu sou gente boa, vou me relacionar com o ambiente. Eu sou gente boa, vou me relacionar com o outro ali. A gente se relaciona principalmente por necessidade. As relações começam a ser estabelecidas por necessidade. Tá? Então, eu preciso de água, eu vou procurar um lugar que tem água. Eu preciso de oxigênio, eu vou procurar um lugar aerado. E assim vai. As relações com o ambiente e com os indivíduos, elas começam a se estabelecer por necessidade. Tá? Então, assim, tem um conceitozinho que é fundamental e que, de cabeça, eu me lembro de umas 4 ou 5 questões do Enem, pelo menos, que trabalha com isso, que é simples, muito simples, e as pessoas, às vezes, deixam de lado, chamado nicho ecológico. Tá? O nicho ecológico ele é a posição funcional do indivíduo no local onde ele está. É o comportamento do indivíduo no ambiente. É o que a gente chama de profissão, né? O que ele faz. Então, se o hábito é diurno, noturno, se ele faz ninho, caso faça, se o ninho é em árvore, é em pedra, é em rocha, é escondido em toca, né? Se ele consome muita ou pouca água, se é herbívoro, se é carnívoro, se é onívoro. Né? Então, quais são os hábitos? Qual é o comportamento daquilo ali? Toda questão que tiver descrevendo os atos, a atividade de qualquer ser vivo, em qualquer ambiente, é uma questão sobre nicho ecológico. E o nicho ecológico ele é fundamental para estabelecer as relações entre os seres vivos. Porque se eu sou herbívoro e você também é herbívoro, nós vamos estar disputando diretamente o alimento aí. Mas se eu sou herbívoro e você é uma planta, eu vou estar te predando. Então, as relações que a gente tem, que são classificadas como harmônicas ou desarmônicas, e podem ser intra- ou interespecíficas, no caso, né, que dentro da mesma espécie ou de espécies diferentes, elas estão diretamente relacionadas com o quê? Com o nicho ecológico, com o comportamento dos indivíduos. Então, esse tipo de visão é fundamental para você compreender como é que se dá a interação.
Primeiro, os indivíduos estão se interagindo com o ambiente. E se nós temos as mesmas necessidades, nós vamos ocupar os mesmos ambientes, os mesmos habitats, não é isso? E aí a gente precisa, então, ter essa visão do conjunto. Segunda coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente se relaciona por que motivo que eu falei? Por necessidade. Necessidade, sempre. A primeira necessidade de qualquer ser vivo, de qualquer célula... Isso é sério. Né? Você estava pensando aqui, você falando isso, você falando... É muito amplo. É muito amplo isso. É isso muito chega a ser amplo. poético também. Você trabalha porque precisa de um dinheiro, você tem, né? A gente se relaciona por necessidade. Não é porque eu sou gente boa, que legal, já é massa, vou me relacionar com ele. Não, são necessidades das mais simplesinhas às mais amplas, que fazem com que a gente se relacione o tempo todo, né? E aí o que acontece? Qual é a primeira necessidade que um ser vivo tem? Muita gente vai falar água. Ok, mas a água ela é necessária para uma coisa, que é metabolizar. A primeira coisa que um ser vivo precisa, qualquer ser vivo, desde uma microscópica bactériazinha até os mais complexos, que a gente tem mania de dizer que somos nós, né? A imagem e semelhança de Deus, vamos dizer assim. Então, de todos esses seres vivos, passando por toda essa escala evolutiva, a gente precisa de energia. Nenhuma célula trabalha sem energia. Tá certo? Não há metabolismo sem energia. Tanto que o nome é metabolismo energético. Tá certo? Então, as relações elas começam a partir dessa necessidade básica, primária, que é de energia. Tá certo? Então, o que a gente tem aí? A gente começa a pensar em quem produz energia e em quem precisa obter energia. Então, a gente começa a classificar os seres vivos como produtores ou consumidores nesse processo. Então, os produtores são aqueles organismos capazes de produzir. Aí o pessoal fala o próprio alimento, que a gente impregna isso na cabeça na escola. Né? Porque tem termos que a gente usa na escola que eu tento tirar da cabeça dos meus alunos, que é difícil demais. Exatamente, exatamente. Eu falo, não é produzir o próprio alimento, porque a planta ela é autótrofa, não é isso? Então ela produz o próprio alimento. Uai, se ela produz o próprio alimento, por que ela precisa de água, precisa botar adubo, não sei o quê, tudo isso, né? Precisa de nitrogênio? Porque ela não produz o alimento como um todo, ela produz energia. O grande lance da produção do autótrofo é energia. Vamos entender a energia como glicose. Existem outras moléculas energéticas, né? Mas vamos falar principalmente, basicamente, de glicose. Então, o autótrofo é quem produz a própria glicose, a sua energia química primária lá. Só para eles, porque nós temos as moléculas complexas, que são maiores, mas elas serão quebradas em glicose no final do metabolismo. Exatamente. Chega lá. Então, por isso que a gente fala glicose o tempo todo. Né? Exatamente, que é a principal fonte que a gente tem de energia para ser quebrada e transformar-se em ATP, que é a moeda energética que a gente usa no pé da letra, né? É outra aula isso aí. Exatamente. Mas vamos lá, então, o que acontece? Nós temos aí, então, os chamados produtores, que são os organismos autótrofos, e temos os consumidores, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento e precisam, então, obter essa energia a partir da nutrição. Tá ok? E, no final da escala, nós temos os chamados decompositores, que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Né? Então, produtores, consumidores e até mesmo os decompositores um dia morrem. E, quando morrem, o que a gente teria de problema na Terra? A gente teria se não houvesse os decompositores, que são os recicladores da natureza, né? A gente teria um acúmulo de material enorme e a gente teria uma escassez de recursos. Porque todos nós somos feitos de átomos. Quando a gente começa lá no nível de organização, que é o princípio da ecologia, você vem lá, né? Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos. Tem um doutor em química aqui em Barreiras, que é... Ah, meu Deus. Esqueci o nome dele, doutor Fernando. Enfim, que ele fala sobre os contritos carbônicos. E a química e a biologia ela é fantástica porque com 5 elementos químicos você consegue fazer uma diversidade de moléculas fantásticas. Eu só preciso de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, às vezes um enxofrezinho. Um fósforozinho aparece ali. Um fósforozinho aparece ali. Mas os 4 principais são esses, né? Que por isso que eu falo, por que a gente é tão gostoso? Porque a gente é feito de nhoque, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. E carbono, Todo mundo é gostoso porque é todo mundo feito de nhoque. Você para pensar quando a gente começa nisso aí, cabelo. É o quê? Proteína, né? Exato. Carbono, nitrogênio, oxigênio e já foi. E aí, pronto, falou em proteína, vamos viajar aqui. DNA e RNA. Tudo é proteína. A cor dos seus olhos, sua altura, né, o tipo de cabelo que a gente tem, tudo isso é o quê? Proteína, porque a manifestação do DNA, a manifestação do gene é uma proteína. Cada característica da gente é controlada, é manifestada pela presença de uma determinada proteína. E assim vai. Exato. Mas vamos voltar aqui. Vamos pegar. Aterrissa, Vocês vão aí só anotando
tudo, porque aqui é só dica do que você tem que ligar com uma coisa com a outra e vai em casa estudando. E aí a gente estava falando, então, nesse momento, da questão paramos nos decompositores, né? Que vão fazer essa reciclagem da natureza. Já disse Lavoisier, que você conhece melhor do que eu. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Então, nós temos os decompositores que pegam esses indivíduos mortos e devolvem, né, esses átomos à natureza para poderem ser reutilizados posteriormente. Então, as relações se estabelecem dessa forma. Nós temos quem produz energia, os produtores, e quem precisa obter energia através da nutrição, que são os consumidores. E, no fim, quando todo mundo morre, os decompositores devolvem, né? E aí vai ter todos os ciclos, né? Nitrogênio, do oxigênio, do carbono. E aí a gente faz esse ciclo biogeoquímico integrando com essa questão que a gente está falando de cadeia alimentar, né? Então, a cadeia alimentar, ela é né, quando a gente falou assim, as relações se estabelecem por necessidade. A primeira necessidade é a energética. Então, a primeira coisa que a gente estabelece de relação numa comunidade, vamos colocar, ou num ecossistema, de um modo, falando de um termo mais amplo, é o quê? A necessidade nutricional, energética, estabelecendo, então, as relações tróficas, as relações alimentares. E aí a gente vai ter quais são essas relações que a gente estuda depois separado, mas não é conteúdo separado. A gente vai ter comensalismo, a gente vai ter predatismo, a gente vai ter o amensalismo, todas essas relações, canibalismo. Então, todas essas relações que a gente falou agora, que elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, dentro de uma mesma espécie, no caso, intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, que são interespecíficas, elas se principiam pelas necessidades nutricionais, pela necessidade energética. Quando a gente fala de comer, a gente está pensando em energia. O resto é consequência. Ninguém come um pão porque é um pão. Não. A gente está ali porque o nosso corpo precisa da energia que está contida naquele alimento. Né? Então, as relações elas começam a se estabelecer a partir daí. Então, para estudar ecologia, você precisa conhecer também um pouco da bioquímica, que a gente acabou de falar aí. E aí você já pega um gancho, se for o caso, para um próximo programa que não é o nosso assunto de hoje, mas que o Enem gosta muito de abordar também, a questão de fisiologia humana. Né? A fisiologia é questão certa também, e ela geralmente trabalha com o sistema digestório e o sistema circulatório, trabalhando com mudanças de ambientes ou de dietas especializadas. Então, essa compreensão da necessidade energética dos grupos, né, de moléculas orgânicas existentes, proteína, carboidrato, vitamina, tudo isso é fundamental também. Eu fiz um programa aqui sobre nutrição, e aí assisti. A gente estava falando justamente sobre isso. É que as pessoas tentam fazer dietas da moda, né, que desequilibram totalmente, mas aí você passa por um estresse de uma coisa, você insere ou vai inserir outra coisa totalmente diferente na sua alimentação, inicialmente dá um resultado bom, mas depois você vai sentir a consequência, né, com relação a isso. Exatamente. É a mesma coisa Corta o carboidrato. Jesus Cristo, como é que corta o carboidrato, criatura, completamente? Né? Como é que o seu organismo... Não quer dizer... Óbvio, por favor, não me interprete mal. Não estou dizendo que quando você come um carboidrato, ele vira carboidrato. Quando você come gordura, vira gordura. Quando come proteína, vira proteína. Não. Não é isso. A gente sabe que não é assim que funciona. Porém... Não tem como você pensar em fabricar, né, essas moléculas sem você ter uma base, né, desse grupo funcional também. Então, ela tem que ser equilibrada. A palavra equilíbrio, né, a gente estava falando, equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Jeito. E a gente vai trabalhar, né, o equilíbrio tem a homeostase também. Exatamente. Corpo, aí você trabalha com equilíbrio químico, enfim. Segure aí, a gente volta para o nosso último bloco agora. Isso é Contextualizando Especial Enem 2016. TV Câmara Barreiras, canal 4.1.